Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix e hoje eu gostaria de deixar aqui uma ajuda para você que está aí preparando o seu sermão e chegou no momento de desenvolver a sua proposição. Então fique conosco, eu espero que esse vídeo seja uma bênção em sua vida. A proposição, o que é a proposição? A proposição é a afirmação de um princípio bíblico, que é dito no ato da pregação. A proposição também pode ser chamada de ideia central de uma pregação. Ela surge, ela é fruto do trabalho exegético. Quando nós estudamos o texto bíblico, nós fazemos a exegese do texto, que é extrair a ideia e o princípio que o texto bíblico revela, e transformamos esse princípio que foi dito lá no passado numa ideia que é pregada e que deve ser pregada às pessoas dos nossos dias. Então, a proposição é isso, é a afirmação desse princípio bíblico às pessoas dos nossos dias, que acontece no ato da pregação. Então, como fazer a proposição? Como é que nós fazemos a proposição? Já sabemos. Agora, como dividir então essa proposição? É aí que muita gente encontra dificuldade. Parece que a mente trava, parece que a coisa não funciona, mas eu vou ajudar você a destravar aí esse caminho aí que você precisa percorrer para preparar uma boa pregação. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: perceba qual a natureza ou o tipo de proposição que você chegou. Então, existem dois tipos de proposição. A proposição ela pode ser dita em forma de verdade. Nesse caso, a gente diz em forma de verdade porque ela é dita em forma de uma doutrina, Ela afirma uma doutrina, algo doutrinário que a Bíblia tem a ensinar. Ou ela pode ser também dita em forma de uma implicação ética, ou seja, uma ação que precisa ser realizada, algo que nós precisamos fazer ou ter. Então, uma proposição ela pode ser desses dois tipos. Eu vou dar aqui dois exemplos para você perceber na prática aí como é que isso se identifica. Então, veja só. Na primeira proposição eu digo assim: Deus nos fez seu povo a fim de proclamar suas virtudes ao mundo. Essa proposição ela é dita de que forma? Ela é dita em forma de verdade, de doutrina. Eu estou dizendo algo acerca de Deus, do que Deus fez por nós, que somos o seu povo, e também a missão que Ele nos deu. E aí observe agora a segunda proposição, que diz assim: devemos cuidar dos nossos irmãos mais fracos. Observe o verbo devemos cuidar. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos uma implicação ética, uma responsabilidade que Deus nos dá como o seu povo. Então, você identificou qual a natureza da sua proposição, você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo para você poder desenvolver, então, a sua proposição, fazer as divisões bem direitinho? Você vai fazer o seguinte: você vai fazer a aplicação de uma pergunta analítica. Ah, pastor, mas o que é essa pergunta analítica? A pergunta analítica é uma pergunta que analisa a proposição. E no momento da análise, o que é que ela faz? Ela divide a proposição em várias partes, que vão ser o quê? As divisões da sua pregação. Então, como a gente deve fazer essa pergunta analítica? Aí você precisa prestar atenção no seguinte princípio fundamental. Se você não entender isso que eu vou falar agora, você vai ter certamente dificuldades de fazer a sua divisão. Então, todas as vezes que você tiver uma proposição dita em forma de verdade, então a pergunta analítica ela deve ser feita para que seja gerado implicações práticas, implicações éticas. Quando a proposição é dita em forma de implicações éticas, então a pergunta analítica ela vai ser feita para gerar o quê? Verdades. Tá certo? Essa é uma lógica que você vai ter você vai perceber que o texto bíblico ele vai dar para você. Se você está fazendo uma implicação prática, então a implicação prática ela aponta para uma doutrina. E se você está fazendo uma afirmação de uma proposição em forma de doutrina, então a doutrina vai apontar para algumas coisas práticas que eu preciso realizar, fazer, desenvolver na minha vida. Então vamos ver isso na prática, porque eu acho que fica mais fácil a gente entender, tá certo? Então veja só, se a proposição for uma verdade, a pergunta analítica é a seguinte: observe a pergunta analítica. O que deve ser feito acerca disso? Por exemplo, Deus nos fez seu povo a fim de proclamar suas virtudes ao mundo.
A pergunta analítica é o quê? O que eu devo fazer ou o que devemos fazer acerca disso, né? O que deve ser feito acerca disso? Então, as respostas que eu vou dar a essa pergunta, feita a proposição, é que vão apontar para as divisões do meu sermão. E aí veja como foi que ficou as divisões ou as respostas que eu dei. Ficou assim. Primeiro, devemos assumir a nossa identidade. Segundo, o que deve ser feito acerca disso, né? Devemos assumir a nossa identidade e o seu propósito. E terceiro, o que deve ser feito acerca disso, devemos ser gratos a Deus pela sua misericórdia que nos alcançou para essa missão, ok? Então foi o que eu fiz aqui, eu fiz uma proposição em forma de verdade, fiz a pergunta analítica e encontrei na pergunta analítica o quê? Implicações éticas dessa verdade que eu encontrei lá no texto bíblico, né? Que eu extraí lá do texto bíblico. Mas aí, e se for o contrário, o que é que nós devemos fazer então? Veja só, vamos dar um exemplo aqui, tá certo? Quando você faz a proposição em forma de implicação ética, implicação prática, algo que deve ser feito, né? Então, a pergunta analítica é a seguinte, aí ela muda. Por que isso deve ser feito? Então, eu faço a seguinte pergunta. Por que isso deve ser feito? E as respostas que eu dou, né, a essa pergunta são as respostas que vão ser as divisões do meu sermão. Então, vamos ver aqui como ficaria na aplicação desse princípio na segunda proposição. Ficou assim. Devemos cuidar dos nossos irmãos mais fracos. Né? Então, a proposição aqui é uma implicação ética e aí a pergunta é: por que isso deve ser feito? Primeiro, porque Deus cuidou de nossas fraquezas. Segundo, por que isso deve ser feito? Porque Deus produz compaixão em nossos corações. Terceiro, porque Deus é glorificado quando cuidamos dos nossos irmãos. Observe um detalhe muito interessante aqui, que as divisões elas são dadas em forma de doutrina, ou seja, eu digo algo acerca de Deus. Por que elas são dadas em forma de doutrina? Porque a proposição é dada em forma de implicação ética. É sempre assim. Implicação ética vai ter que dizer, a pergunta analítica vai gerar doutrina. Proposição em forma de verdade, a pergunta analítica vai sempre gerar implicações, ações que devem ser feitas melhor, diante daquilo que a doutrina nos revela, tá ok? Então, para fazer a proposição, o que você deve fazer? Você primeiramente deve identificar qual a natureza da proposição, se ela é uma afirmação de uma verdade ou se ela é uma implicação ética, né? Então, isso aí depende do texto, do estudo que você vai fazer do texto bíblico. Lá, quando você terminar a exegese, você vai ter que fazer essa proposição dessa forma. E aí, uma vez que você descobre qual a natureza da sua proposição, você faz o que? Aplica as perguntas analíticas. Normalmente são duas, né? A pergunta analítica feita a uma verdade ou a pergunta analítica feita a uma implicação ética. E o resultado dessas perguntas, dessas respostas a essas perguntas, elas são as divisões do seu sermão. Para você se aprofundar um pouco mais sobre essa questão de preparação de mensagens bíblicas expositivas, eu preparei um curso de pregação expositiva. Eu vou deixar nas descrições desse vídeo aqui no YouTube para que você possa fazer lá a sua matrícula, né? Você faz a sua matrícula, se inscreve, você irá ganhar junto ao curso um e-book. E lá dentro da sala você vai ter uma série de atividades que vão ajudar você a desenvolver, a se aprimorar na pregação expositiva. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu joinha, a sua curtida e compartilhar com outros irmãos que certamente, talvez, estejam aí sentindo a mesma dificuldade que você. Fazendo isso, você vai nos abençoar e certamente estaremos aí preparando mais aulas e vídeos para lhe ajudar no seu ministério. Então, que Deus seja glorificado em tua vida e até o próximo vídeo. Tchau!